Bem-vindo a mais um Fordocast, o podcast da Fordoc de traduções e apostilas. Esse projeto que visa trazer aqui pessoas migrantes e imigrantes, pessoas que trabalham com cidadania, trabalham com vistos. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com dois colegas de trabalho, Vincenzo e Aurora, dois italianos. E a gente vai descobrir hoje o que eles pensam do Brasil, por que vieram para o Brasil, como que chegaram aqui esses dois. Prazer! Obrigado por estarem aqui. Estão nervosos? Obrigado pelo convite, de ter essa oportunidade de falar um pouquinho da Itália, né? Imagina. A gente vai falar em português, então caso falte alguma palavra não tem problema. A gente estava batendo um papo aqui durante 1 hora e estava tudo bem, agora ligou a câmera, vocês estão nervosos. Então fiquem calmos, se soltem, esqueçam hoje muita gente vai aprender como pisar, noção, sabe que tem aquele livro Como Virar Rico, né? Hoje vamos aprender como pisar no idioma português, minha parte pelo menos, né? Exatamente. Que vai acontecer, né? Mas vamos exatamente, vamos seguir. Pra mim, né? Vamos começar do início, né? Da onde vocês vêm, se apresentem um pouco. A Aurora, começar pelas mulheres, né, Vincenzo? Então, Aurora, óbvio, né? se apresenta pra gente, da onde você vem, fala um pouco da tua vida, e aí como é que chegou no Brasil, traz um pouco dessa experiência pra gente. Então, eu sou de Gênova, eu trabalhava em Gênova no terminal de cruzeiro. Legal. Em Gênova tem MSC. Durante alguns anos eu fiquei lá até que tive a oportunidade de embarcar. Legal. Não embarquei na MSC, mas em outra companhia, que é a NCL. E trabalhei lá por um tempo. E lá conheci meu marido, que é brasileiro. E começa a entender a história de como que a Aurora veio parar no Brasil. Legal. Exatamente. Legal. Bacana. Então você veio do mercado de navegação. Primeiro Isso. trabalhou no terminal, depois trabalhou embarcado. Eu também trabalhei embarcado por um período. De curiosidade, você fazia qual tipo de serviço no navio? Eu era recepcionista. Recepcionista, bacana. Legal. E o nosso querido Vincenzo, de 25 anos, santista. Não, é assim, eu quero especificamente falar disso, né? Eu tenho 26 anos, Tá. mesmo que pareça que tenho mais. Cadê a minha cama agora? Aqui, a câmera aqui, a sua câmera. Olá, Raíssa, tudo bem? Beijo pra você. Brincadeira, né? Não, mas gostei da... Então, eu sou do sul da Itália. Perfeito. A minha cidade é Catania. Sicília. A Sicília. Maravilha. Mais ou menos 12 anos atrás, né? A Itália mais ou menos entrou... A Itália, a Europa, né? Entrou numa crise e muitas empresas começaram a fechar. A última empresa onde eu trabalhava, praticamente, estava passando um pouquinho uma situação econômica meio complicada, né? Trabalhava com o quê, Vincenzo? A última empresa era uma grande empresa, o proprietário era um industrial no ramo financeiro, principalmente, né? Mexia com... numa empresa de produção de sorvete. Legal. Produção de sorvete, gelato. Porque uma da minha experiência gosta. que eu tive lá na Itália foi que eu trabalhei 10 anos com a Algida. Ou seja, aqui bom é que lá o nome dela é Algida, né? Mas é a mesma, né? O coração, Exato. O corneto. Então eu fiquei mais ou menos trabalhando sempre nessa área. Essa empresa estava passando por causa dessa crise que investiu a Itália, a Europa, né? E eu comecei a perceber que O feeling ali que não ia dar legal, né? não tava dando ruim, né? Eu, na verdade, 2 anos antes, eu tinha separado. Tá. E nesses 2 anos eu fiz uma viagem. E conheci a minha atual esposa, né? Só que era um relacionamento assim, à distância, né? Eu na Itália, porque eu estava com compromisso na Itália. Então, quando chegou a hora que eu pedi a minha conta, peguei todo o dinheiro que era meu, aliás, entre aspas, essa empresa, 8 meses depois, fechou, né? Ai, caramba. Então eu tive, sabe, aquele... Saiu na hora certa. Eu pulei do ônibus antes de cair no burrone, como se fala em português. Burrone, essa me pegou. Antes do buraco. Aqui a gente fala que não foi o último a apagar a luz. Quando a empresa tá acabando, a gente fala, o último a apagar a luz. Você saiu antes de apagar a luz. Não queria ser, né, na verdade. Exato. Aí chega numa hora que você tem que tomar a tua decisão. Claro. Vou fazer o quê? Exato. Então, tinha essa situação aqui, queria arrumar a situação. Na Itália, infelizmente, não era mais... economicamente estava mudando alguma coisa também na área do trabalho, né? Então, fechei os olhos, preparei a mala, né? Sem olhar ninguém, peguei o avião e cheguei no Brasil. Maravilha. Então, falei, vamos ver o que vai dar lá, né? Vamos experimentar essa nova experiência.
Ah, bacana. Então, Então- ambos vieram por amor. A Aurora veio conhecer o marido e você... praticamente sim, que foram dois brasileiros, né, que o teu e a minha, né, que praticamente levou a gente para cá. Por amor. Isso. Por E como é que funciona isso? Como é que vocês são recebidos aqui no Brasil? Vocês conseguem se encaixar no mercado de trabalho rapidamente? Não conseguem? Me conta um pouco dessa transição, né? Saio da Itália. Primeiro choque na família italiana de dizer, estou indo para o Brasil. Como é que é essa relação com a mama, com o papá, fratello, sorella? E depois, essa chegada no Brasil, né? Como é que... Poxa, já estava tudo preparado, não estava bem preparado. Eu gostaria de entender essa transição aí, como é que foi. Bom, olha, eu fui recebida muito bem e me senti parte integrante da família logo. Legal. Essa é uma coisa muito boa que tem aqui. O povo brasileiro é muito mais caloroso, assim dizer, né? E diferente da Itália ou da Europa, a gente é mais frio. E às vezes é difícil ligar. Vamos lá. Tem uma conexão com as pessoas ficam um pouco mais fechadas e ficam mais na delas. E o povo brasileiro abrange mais a gente. Legal. Não abrange. Abraça, sim. Abraça. Deu pra entender, faz sentido. Acolhe, né? Talvez Acolhe, o acolhimento acolhe. brasileiro, Eu legal. nem tô conseguindo falar português. A Aurora tá nervosa, gente, mas daqui a pouquinho já vai se soltar. Ela fala muito bem português, inclusive, que da região dela o sotaque genovês é até parecido com o português, dizem, né? Então, daqui a pouco ela se solta e vai contar as histórias. Mas fica tranquilo, Aurora, porque é o bate-papo, é tranquilo, não se culpe. Mas continua, siga o que você tava falando. Então você veio, como é que foi lá com a mãe e com o pai? Quando você fala, vou pro Brasil, não, pelo amor de Deus, como é que foi? Bom, Ou apoiaram, não, vai sim, filha, é isso aí, vai lá. não, no começo não aceitaram muito bem. Ai, caramba. Na tá verdade, porque eu sou filha única. Então, a única filha indo embora. Eu indo embora com minha filha também. Única neta. Já era nascida? Já era Ah, nascida. legal. Minha filha nasceu lá. Então, no começo foi difícil deixar o ninho. Porque, bom, é bem desafiador deixar uma vida atrás que você cria num país e vai pro outro não sabendo o que acontece. Esse negócio do burrone que ele falou, por exemplo. Que é dar um passo no vazio, no nada. Não saber o que vai acontecer. E também é difícil, às vezes, deixar amigos, família, e não saber se vai ter a mesma sorte que você teve. E... sabe? É legal você trazer esse ponto de vista, Aurora, porque a gente vê muito brasileiro que quer migrar para o exterior e fala disso com muita naturalidade, com muita, eu vou tirar minha cidadania italiana, cidadania portuguesa, vou arrumar minhas malas e vou para Portugal e vai dar tudo certo, vou para os Estados Unidos. E a minha intenção de trazer vocês aqui é muito isso, é dizer, você mudar completamente de vida não é tão simples assim. Ter uma cidadania não garante que você vai dar certo em qualquer outro lugar. Exige planejamento, exige toda essa mudança cultural. Aqui você tem sua família, seus amigos, qualquer coisa você pega o telefone e liga. Agora, imagina vocês nessa posição de vir pra cá, deu um problema, vai ligar pra quem? O mais próximo tá do outro lado do oceano, quer dizer... 12 mil quilômetros. É muito complexo, Muita né? coisa. Então é bacana você trazer esse relato. Isso que eu acho bacana de trazer um imigrante aqui, né? Sim. Enzo, acho que teve a mesma situação, Enzo, quando você veio pra cá. Tu, talvez até por machismo meu, posso entender que até pra ti tenha sido mais fácil, por ser homem e tal, a família mais tranquila do que ela como filha única, não sei. Como é que é na Itália essa questão? A situação realmente é diferente, né? Porque a minha mãe, digamos assim, querendo brigar um pouquinho, né? Ia perder um filho, porque já tem duas lá, então, pelo menos, né? Vai ficar... bom, não ficou sozinha. No sentido que ela é para uma filha única, obviamente, para o pai e a mãe é mais, o choque é muito forte, né? Sim, imagino. No meu caso, não, porque já eu estava casado, já fazia anos que já, digamos assim, tinha saído da casa para morar com a minha esposa e tenho um filho lá agora, então a separação, digamos assim, a minha família estava mais ou menos acostumada, tá, né? No sentido não ficar todo dia lá. É óbvio que vou ser sincero, meu pai e minha mãe não fizeram nenhuma oposição. Tá. No sentido, mas você vai do outro lado do mundo, sabe? Principalmente para a mãe que tem
famosa no mundo, né? Para ser a mãe, né, muito que tem em casa o filho, né? No meu caso, a separação, digamos assim, foi não tão feroz. Foi um pouco mais tranquila, pelo fato que já estava acostumado, né, a não me ver todo dia em casa. Chegando aqui, eu achei um mundo, digamos assim, óbvio, novo, né? Mas me surpreendeu. Eu não tinha nem um mínimo de noção. Já eu tinha feito uma viagem aqui no Brasil antes, mas 15 dias, se você não turismo, né? Turismo não tem um contato humano com as pessoas, ou pelo menos se tem muito leve, rápido, né? Então, achei realmente um mundo diferente, né? Da Itália. Foi acolhido super bem. Legal. Aliás, eu quero agradecer o povo brasileiro, mas não é só... palavras ao vento, assim, né? Agradecer de verdade. Né? Para usar, na Itália se fala linguetta, não. É simplesmente para... Se você quer cortar... Não vai cortar nada. Vamos seguir desta forma. Já falei para vocês aqui... gente, desculpa, mas eu não Esquece. consigo... Eu estou fazendo conta, se não tem nada que está... Isso, mas então isso. Tá bom, vamos lá. Bom que você Siga o consegue. Eu vou abrir o jogo, né? É isso mesmo. Então, não, mas realmente eu fui bem acolhido. Ótimo. Bem, fico contente. Eu fui bem acolhido. Se eu estou na situação atual, da minha situação atual, devo muito ao povo brasileiro. E ela mesma falou, né, que a acolhida, né? A acolhida foi muito boa, né? Sim. Para ser italiano, além disso, tem também a característica do povo brasileiro, que é um povo acolhedor. Sim. Então, misturando essa qualidade, mas, dá licença, a nossa qualidade, estão me achando, mas deu, digamos assim, uma mistura muito boa. Legal. O meu sucesso, e acho que ela concorda também, né? O sucesso que a gente tive aqui foi pelo povo brasileiro. Por ser italiano, agradecemos o antepassado italiano que chegou aqui e deixou essa marca muito pesada e ajudou muito. Né? Ser italiano por causa do antepassado. O italiano aqui, pelo que eu entendi até agora, não é qualquer um. Exato. É um símbolo, digamos assim, é visto como uma coisa diferente dos outros. Eu não vejo pessoa brasileira falando alemão ou espanhol. O italiano Eu acho de casa. Eu acho que É de talvez o casa. italiano tenha o brasileiro tem aquela visão do italiano da culinária, da dança, Sim. da uva, do vinho, sempre um povo com festas típicas, né? Muito culturalmente muito rico. Sim. Neste sentido. tem um carinho. Tem um carinho, a gente tem um carinho especial. carinho. Tanto que o Brasil, ele tem um dia que é o dia do imigrante italiano. Não é o dia do imigrante, é o dia do imigrante exatamente. italiano, é E não tem, específico. e não tem, se não me engano, não tem do imigrante espanhol Acho ou que alemão. não. Desconheço, então, acho que não gente, mesmo. a gente é especial. Não tem como, né, falar. Mas- mas é assim. Mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte: vocês vieram pro Brasil por causa, né, como a gente falou aqui, obviamente cada um vai ter, o Vintinhas estava falando das dificuldades econômicas da época que ele migrou, e você tá falando que, enfim, tinha um companheiro ali, teve uma filha e decidiram vir ao Brasil. Mas imagino que em algum momento vocês com seus companheiros tiveram a conversa contrária, do tipo, por que vocês não vêm à Itália? Por que o italiano vai ao Brasil? Por que o Vincenzo e a Aurora vieram ao Brasil e não o contrário? Os seus companheiros foram à Itália. Eu queria entender um pouco isso, porque existe um movimento migratório para a Europa, né? E, poxa, se eu tenho um cônjuge ou se eu tenho um namorado, um parceiro, uma parceira que é europeu, bom, é um primeiro passo, é um caminho para eu poder ir morar na Europa, né? Em vez disso, vocês fizeram o contrário, né? Vocês vieram ao Brasil. Eu queria entender essa relação com esse cônjuge de vocês, de como é que decidiram vir ao Brasil, qual foi a ideia? A decisão foi muito prática, na verdade. Ele não fala italiano bem, como eu falo português. Idioma, então. Sim, Legal. idioma. E além disso, o trabalho na Itália, como ele falou, estava passando muita crise. Está ainda passando por uma crise. Então, aquilo que eu quero dizer é, não é impossível achar trabalho na Itália, mas a coisa mais difícil é crescer e ter um emprego dos sonhos, por exemplo. Entendi. Uma coisa que aqui é diferente, Tá. porque aqui dá para investir e tentar alguma coisa.
Na Itália isso é mais complicado. Agora Você ainda concorda mais. comigo, Não, né? mas Entendi. Faz sentido. Aqui tem a ideia do... A gente fala muito do sonho americano, né? Estados Unidos que traz essa visão que vocês estão trazendo do sonho americano de ir, tudo pode acontecer. Eu acho que o Brasil, até pelas nossas deficiências econômicas e políticas, acabam trazendo um ambiente, apesar de não equilibrado, traz um ambiente que proporciona oportunidades. Óbvio que poderia ser muito melhor em diversos fatores, mas ainda assim a instabilidade, a falta das coisas, abre oportunidade para você então fornecer isso que falta, né? Exatamente. Talvez o que vocês estão querendo me dizer é que na Itália é um mercado um pouco mais fechado, talvez, né? Agora tá sim. tudo bem estabelecido, tá algumas coisas bem estabelecidas para você ingressar. É um pouco complicado, Sim. né? Você vai arrumar aquele emprego meio... Como eu posso dizer? Não é um emprego... Não ruim, mas é como acho que a Aurora definiu bem. Não é o emprego dos sonhos, né? Você não vai chegar lá e de repente ficar milionário do dia pra noite ou dar super certo o diretor de uma empresa. Calma. As coisas não correm nesse ritmo, né? Eu acho que é... Agora não. É. Até 10, 15 anos atrás, mais ou menos, né? 10, 15 anos Talvez, atrás. sim. 8 anos, vai, no máximo. Tinha essa possibilidade de... Assim, o que eu falo sempre, o trabalho que batia na tua porta procurando você. É isso mesmo. Agora o trabalho está de férias, não sei, não está na praia tomando... O trabalho tá de férias, é bom. Mas é complicado, né? Não é fácil, né? Então, voltando à pergunta tua, por que e não o contrário? Isso. Porque, avaliando as duas coisas, né? Eu vi mais possibilidade para mim me introduzir no mercado do trabalho brasileiro que a minha esposa na Itália. Entendi. Assim, no sentido, eu conhecia o mercado italiano, não conhecia o brasileiro. Tá. Né? Então, entre as duas, eu preferia arriscar Sim, entendi. no mercado brasileiro que ela arriscar na Itália. Porque eu vi, para mim, talvez mais possibilidade no Brasil que ela tivesse na Itália, entendeu? Então, foi isso tudo nesse sentido. O que eu percebi deu certo, né? Sim. E pelo que você estava falando também, fez sentido até para a tua época de vida ali, né? Você estava trabalhando na empresa, a empresa estava indo mal, você pediu as contas, quer dizer, tudo coincidiu para, bom, a hora de arriscar é agora, né? Tá tudo certo para eu ir. Sinto muito, obviamente senti muito, né, por meus colegas, né? Mas o que eu tinha percebido aconteceu, porque 8 meses depois, a empresa fechou. Eu cheguei no final de dezembro de 2011. Agosto de 2012, a empresa lá fechou. Mas fechou que sumiu o chefe lá, o diretor, o fundador dessa empresa, sumiu, não abriu mais. Entendi. Tanto que ele entraram com ação trabalhista contra ele, porque o cara fechou e sumiu. Meu Deus. Entendeu? Então, tive o que eu tinha percebido praticamente aconteceu. Legal. Então, imagina agora se fosse o contrário, eu ia me ferrar, digamos assim, prejudicar, e também a minha esposa. Então, nesse sentido, por isso que eu falo, eu vi mais possibilidade no Brasil, para mim, embora não conhecendo o mercado do Brasil, que o contrário. Perfeito. Não, entendi. Porque lá realmente a situação não era boa. Não, imagino. O trabalho sempre tem aquele negócio, estava de férias, então, e não voltou ainda. E não voltou. Mas aqui no Brasil não é que seja muito diferente. A gente tem muito jovem que se forma e reclama, mas eu queria entender, se for na faculdade, reclama de não ter emprego, mas eu queria entender essa parte. Aí beleza, vocês chegam no Brasil, já tem a família, né? Você tem a sua esposa, você tem ali o seu esposo, sua filha, essa parte do acolhimento, beleza. E como é que é o ingresso desse italiano, desse estrangeiro no mercado? Porque assim, uma coisa é o povo acolher, beleza, outra coisa é o próximo passo, que é começar a trabalhar, gerar renda. Como é que vocês conseguiram se encaixar na área? A Aurora veio da área portuária e depois de embarque, o Vincenzo vem dessa área mais industrial. Hoje, obviamente, vamos falar claro, vocês são tradutores da Fordoc, então eu tenho o prazer e a honra de contar nós temos também. com vocês na nossa equipe, que traz um know-how técnico absurdo para a garotada que trabalha com a gente. Mas assim, eu sei que o Vincenzo também dá aula de italiano, né? O Vincenzo, talvez a Aurora em algum momento tenha dado também, mas eu queria entender isso. Como é que foi o mercado? Como é que vocês então começaram a migrar de, acho que tradução, acho que eu vou dar aula, não consegui nada na área, consegui, não gostei, é difícil porque não tenho visto. Como é que funciona? É isso que eu queria entender. Como é que funciona isso? Bom, eu
No meu caso, que vim para cá com a família, eu tenho aquilo que na Itália chama permesso di soggiorno. Tá. Ou seja, eu tenho reconjungimento familiar aqui, então eu posso ficar aqui tranquila e isso não criou problemas. Legal. Eu fui muito sortuda, porque eu comecei a trabalhar bem logo que eu cheguei. Tá. Legal. Então, Sempre na Fordoc ou outra coisa? Contigo. Bacana. Eu tava começando a traduzir meus documentos de italiano para o português, e aí eu conheci a Fordoc. Legal. E aí eu perguntei, porque eu tive a cara de perguntar. Gostaria, que legal. Como que vira tradutor? Entendi. E aí você me ligou. E o resto da história, estamos aqui até hoje. Exatamente. Então, eu tô gostando muito. Legal. Porque depois de ter terminado o meu contrato no navio, eu escolhi não embarcar mais, porque eu virei mãe. Tá. Eu não queria deixar minha filha. Os contratos são longos, né? Eu fiquei, sim. 8 meses, 1 ano, isso é complicado, né? Sim, para mim era 4, 6 meses. Mas mesmo assim, com uma filha em casa, não criando minha própria filha, eu não me via mais fazendo esse trabalho que eu gostei por muito tempo, porque eu estudei turismo, línguas, então era minha área, né? Sim. Mas eu estava procurando alguma coisa nova, porque estava num lugar novo. Legal. Precisava de mudar, precisava de uma coisa, e aconteceu que você me ligou e foi demais. Que bom. Deus tá, que bom que deu certo. E que bom mesmo. E Enzo, como é que foi no seu caso? A minha, digamos assim, eu na Itália tive um curso de estudo onde a gente estudou, além do italiano, obviamente, né? Inglês e francês. Era mais um curso, digamos assim, voltado para um comércio exterior, né? Mas aí o que aconteceu? Por vontade do meu pai, me obrigou a fazer uma inscrição na universidade. Eu fiz 2 anos de direito. Tá, bacana. Quase metade do percurso, Quase né? metade do curso, é verdade. Que são 4 anos, na época eram 4 anos. Agora acho, não sei se são 4 ou 5, mas enfim, eu fiz 2 anos. Mas o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de amizade, de amigos, de bagunça, de ficar fora, de passear. Não estava quase nunca em casa. Por isso que também o destaque, né, digamos, foi mais fácil para eu, né? Que eu já de criança não estava em casa. Gostava de tudo isso, entendeu? Então, chegando sábado e domingo, eu vi meus amigos ir fora, passear. Eu vou ter que ficar aqui estudando o latino, o lunibus, apudibus, era pesado para mim. Então a empresa me chamou e eu larguei tudo. Nem vou falar que aconteceu na minha casa naquela época. Faltava só me crucificar. É só isso que foi, né, sofri tudo que pode imaginar. Mas eu larguei porque na minha perspectiva eu vi o dinheiro entra. Então, eu sábado e domingo vou lá com os outros, né? Essa minha, digamos assim, preparação na área do comércio, porque, na verdade, depois eu desfrutei trabalhei na área do comércio. 10 anos trabalhei com a Aquibon, outras empresas. Quando eu cheguei aqui, eu pensei, vou fazer o quê? E comecei a estudar. Até que descobri, na Itália tem um ditado que se fala l'uovo di Colombo. Seria o ovo do Colombo. Não sei o sentido qual é. O sentido é que você descobre uma coisa, você descobre água, se fala também na Itália, descobriu água quente. Ou seja, uma coisa que já existe. Sim. Então, a única coisa que eu vi, falei, eu posso desfrutar somente o meu idioma aqui. Exato. Eu tentei, na verdade, na área portual, só que o meu português não era tão rico, um glossário muito limitado, entendeu? Foi fazer uma entrevista, mas é melhor não ir, né? Não, você fala muito bem. Dá pra entender tudo que você tá falando tranquilamente. Fala Sim, muito bem. Vocês dois, aliás. Fora o sotaque, mas assim... Não, mas é... Mas naquela época era meio limitado. Então isso prejudicou a minha entrada naquela área, porque eu vi o Porto de Santos, eu vou desfrutar. Claro. Né? O área, digamos, do exterior. Mas não consegui. Então pensei, vou fazer o quê? E ali veio a descoberta da água fria, da água quente. Da água quente. Vou desfrutar o que Deus me deu, ou seja, a minha língua. Eu vou desfrutar o que já tenho na mão, a ferramenta já estava na minha mão, só que na primeira hora eu não percebi, não pensei nem de longe de desfrutar uma coisa que já estava na minha característica. Sim. Aí comecei a dar aula de italiano. Legal.
devagar, óbvio, dei um repasse, não, porque sempre precisa, assim que você fala italiano, uma coisa é a gramática, né? A gramática tem a regrinha, sabe, tudo... E português é igual, exatamente. Não é porque a gente fala português que eu saberia dar aula de português, são coisas diferentes. A gramática é pesada, então os dois idiomas têm a gramática pesada. Isso. Aí comecei. Aí que aconteceu? Um dia me chamou um Piero, um meu colega, e falou, me mandou uma mensagem, depois me ligou, porque viu um anúncio, né? A sociedade italiana estava procurando um professor de italiano. A gente conversou com a Isabel da Sociedade Italiana aqui no primeiro Fordocast. O primeiro contato que eu, quando cheguei lá, o primeiro contato, na época a Isabel não era diretora ainda, mas o primeiro contato para mim foi a Isabel. Oi, Isabel, beijo para você, vamos mandar, Isabel, né? um amor, beijo, Isabel, obrigado. Isso, Então, foi lá, me encontrei com o Piero. O Piero depois me ligou e falou, você é italiano mesmo? Falei, só. E marcamos, e me explicou. É óbvio, falei, olha, eu tenho uma formação, digamos assim, meio técnica, clássica, por ter feito 2 anos do direito, então isso me ajudou um pouquinho, digamos assim, né? Tem pelo menos um título de estudo, tem 2 anos de universidade, então se pressupõe que você sabe falar italiano, né? No sentido de regras, né? É óbvio, né? Eu acho que sim, né? Falei, vamos ver. E aí comecei lá. Aí que aconteceu? Numa dessa aula, né? Depois entrou em outras vias, me contatou uma tradutora da Itália por trâmite de uma outra pessoa, tá? Numa dessa aula eu tinha a minha aluna, que se chama Camila, não sei se você conhece. Não, Então, beijo, meu amor. Ela falando com ela, falou, meu marido tem de tradutora, então... eu estou trabalhando faz uns anos assim, eu trabalhava com outra tradutora. Aí marquei com o proprietário da Fordoc, não sei se você conhece o tal de Armando, né? Não. É um Armando, um cara muito legal. Marquei com ele e comecei e tudo isso praticamente foi numa forma, digamos assim, muito fluida. Legal. Sabe, acontecimento um atrás da outra. Entendi. Um atrás do outro. Isso. E agora eu tô super feliz, tô bem. Fico contente. Tô muito bem. O teu relato da Aurora me deixou muito contente porque eu já acho que nem se compara a experiência que eu tive com a de vocês, né? Vocês vieram para morar de fato, eu fui fazer intercâmbio. Eu tinha data para voltar, vocês não. Então, só isso já torna a minha experiência mais... não fraca nesse... mas é mais tranquila. Eu sabia que tinha um avião me esperando. Vocês foram realmente arriscar a vida do outro lado do mundo. É outra coisa. Mas eu acho que esse sentimento de ser acolhido, se sentir útil, pertencer a um local... eu fico contente desse relato de vocês, porque eu me senti lá, assim, né? Você se sente um pouco um peixe fora d'água, assim, um pouco deslocado. Pô, mas não é... Eu não sei exatamente o idioma, a maioria das brincadeiras que eles fazem eu não entendo ainda. E, puxa, consigo um emprego, consigo começar a fazer uma renda, me sentir útil, vou entrando na sociedade. Eu acho, poxa, fico contente se a Fordoc conseguiu contribuir com isso pra vocês. Me deixa muito, muito feliz de verdade. Muito feliz. Esse é só o começo, né? Esse é só o começo. A porta de entrada. Aí é que aí a gente segue. O que sabe, o que no meu caso, digamos assim, foi um acontecimento, como eu falei, sempre subindo, entendeu? Comecei com um aluno, depois 2, aí depois me chamou a Sociedade Italiana, aí por enquanto uma tradutora, aí chegou a Fordoc. E tudo isso foi um crescimento em todos os aspectos, sim. Inclusive, porque a gente não pode esquecer, né? Lógico, a gente tem conta pra área pagar. financeira, de dinheiro, entendeu? Então, sou satisfeito, mas sempre falo isso. São 2 fatores que jogaram essa, digamos assim, uma parte principal, são 2. O carinho dos brasileiros, e quero enfatizar, sublinhar, né? Sim. Sublinhar. Sublinhar, pode ser. Enfatizar, sublinhar. Enfatizar também. E o ser italiano. Eu, de italiano, como a minha colega, né? Na Indonésia, acho que não, às vezes não tivesse o mesmo... Entendi o que você quer dizer. O fato do brasileiro enxergar o italiano daquele jeito, quem está falando aqui com carinho, pode ter ajudado também nesses movimentos. É exatamente isso. Se eu encontrava a minha namorada em Indonésia,
e o marido dela era indonesiano e a gente ia lá, eu acho que a gente não tivesse essa sorte, digamos assim. Por isso que eu falo, são dois fatores juntos que virou uma bomba, digamos assim, uma explosão positiva, obviamente. Mas é uma coisa que eu queria saber. Beleza, chegaram no Brasil, estão trabalhando, estão felizes, família, né, montada, bonitinha, isso é muito bom. Mas eu queria entender uma coisa. O brasileiro, ele tem muita ideia de que a gente acha que sabe das coisas. O brasileiro, e todo mundo tem opiniões diversas sobre diversos assuntos. O que vocês já ouviram de engraçado, de absurdo, no sentido engraçado da coisa, de como é que é na Itália? Perguntas que vocês, ao chegar aqui, mas na Itália é assim, assim, assim? Você fala, não. Por exemplo, no Brasil, muitas vezes, você vai na Europa, tem gente que fala que pergunta se a capital do Brasil é Buenos Aires. A capital? Do Brasil Sério? é Buenos Aires, tem. Eu, quando fui à Itália, por exemplo, ouvi pessoas perguntar, Buenos Aires ou Rio de Janeiro. Acho que a capital é Rio de Janeiro. Sim. Rio de Janeiro, sim, mais provável. Outra coisa que eu já ouvi, Rio de Janeiro eu vi também. Quando vocês vão na rua, tem macacos pelas árvores e tal. A grande parte, entendeu? Existe muito isso. Muita gente falava assim, mas como você é brasileiro? Você é tão branquinho, né? A gente tem a ideia do brasileiro um pouco mais moreno. Sim. Então, existe esse achismo, vamos chamar assim, deles, de vocês pra nós. Eu queria saber o contrário. O que vocês ouviram aqui de falar, não é bem assim, é mais fácil. Enfim, eu queria entender um pouco essa parte. Estereótipos todo mundo tem. Tem em todos os lugares. Isso não dá pra negar. Claro. Isso é de um lado e do outro. Assim. Então, na Itália, ouvi falar que é tudo velho. Bom, é verdade. A gente tem essa Que ideia. é tudo velho. Bom, sim. Sim, a gente tenta ficar com as coisas que a gente tem, porque são patrimônio histórico, mas dentro a gente tá tudo reformado. Não é como parece de fora, tá? Então, a gente não vive em parede de pedra. Assim, Entendi. não todo mundo, pelo menos, né? As nossas casas são boas. Você viu, né? Quando você foi lá. Sim. Você concorda comigo, né? Nem tudo é tão histórico assim, né? Calma. Não estamos caindo no pedaço, Exatamente. como se fala aqui, né? Não tá caindo aos pedaços. Isso. Não, a gente reforma bastante, mas tenta deixar... Preservar, Exatamente, preservar essa beleza que a gente tem. Essas... Como posso definir? A parte externa, né? Sim, a estética. Guardar A estética do lugar. original, Ouviram que come macarrão todo dia? Mas Massa. é verdade essa parte. Esse aqui, vamos, É verdade. Bom, quando eu morei lá, eu comia macarrão todo dia. Isso Aqui não a é gente um achismo, fala isso é o verdade. italiano, agora vamos falar uma vez por todas. O italiano come macarrão, o italiano pizza, o italiano aqui, o italiano fala, gente, é vero. Sim, mas depende. Por Não, exemplo, depende, eu não sim. tô acostumada a comer macarrão todos os dias. Eu gosto muito do arroz. Que E no bola. norte da Itália, come muito arroz, risoto. Verdade. Sim. Verdade. Então Risoto. depende também da família, depende. sim. Tem muita massa? Tem, claro. Tem muita massa. Mas assim, não é que a gente só come isso. É só macarrão. Como não come só presunto ou queijos. Tem. Parmesão, o vinho. Bom, mas você come parmesão todos os dias? Não, estou falando no sentido que não é... Estou apoiando o que ela está falando, no argumento. sentido que tem essa ideia do parmesão, o macarrão, o vinho. Sim, é óbvio, são símbolos, né? Muita gente toma. Eu prefiro mais o vinho, por exemplo, que a cerveja. Sim, eu né? também. Então, mas não é assim Isso tão... é de italiano. Natural. Tá vendo aí como? Não é assim tão... Mas o nono italiano só se senta ao távulo com uma biqueira de vinho, com um copo de vinho, senão não se senta. O nono. Aí eu acho que as gerações vão mudando, né? A gente ouvia muito essa brincadeira, né? O nono, não sei Sim. o quê. Mas tem algum estereótipo, digamos assim, que realmente são. Mas na Itália mesmo, como nem ela falou, né, tem essa diferença também. Por exemplo, no norte talvez é mais riso, no sul é mais macarrão. O vinho não, é Do norte ao sul. dalle Alpi até a ponta extrema da Sicília, né? Mas depende também às vezes dentro da mesma região também da família, né? Tem uma Coisa, a gente, é óbvio que um cara, não sei quem foi uma vez, parece absurdo, me falou, você conhece o arroz? A gente tem, temos, óbvio que não é, digamos assim, o alimento principal. No sentido, né,
rispetto ao macarrão, que o italiano é mais conhecido com macarrão. Mas o arroz existe. Você conhece o arroz? Eu conheço, eu gosto muito. Conhece, Falando em arroz, tem uma história boa do Arantini que você estava contando antes aqui. Se quiser contar de novo, é muito legal essa história, eu gostei bastante. Quando cheguei no Brasil, a primeira vez que pisei, né, no Brasil, na Sicília temos um produto que se chama Arantini. Explica para o pessoal o que é o Arantini, que o pessoal não Arantini provavelmente praticamente não vai é um bolinho, digamos assim, né? Que é feito basicamente com arroz, por exemplo, não é de macarrão, é de arroz, né? Porque isso que a gente conhece o arroz, feito de arroz, e o recheio, agora tem de vários tipos, mas o recheio é praticamente o molho à bolonhesa. Tá. Pedaço de carne, presunto, ervilha, molho à bolonhesa. E dentro, então você dá uma mordida. E é frito com farinha de rosca, passa na farinha de rosca e depois frita. Então você mordendo ele, tem o arroz. É como se você estivesse comendo um arroz, digamos assim, com molho à bolonhesa. Tá. Frito. Fritinho, parece um Frito. salgadinho, né? Exatamente, tem a forma dele, mais ou menos, é forma de pirâmide. Uhum. E eu fico louco para esse tipo. Aqui você me falou que tem um salgado que mais ou menos é semelhante. O bolinho de arroz, né? Que o bolinho de brasileiro arroz, faz. É parecido com o bolinho de arroz. É parecido, muito parecido. Mas é muito bom. Eu fico louco, né? Entre os salgados que temos lá. Então, a primeira vez que cheguei aqui, foi para São Paulo, dei um passeio e entrei num bar, uma lanchonete, Praça da República, a primeira vez que cheguei no Brasil. E entre o salgado que tem, eu vi o meu delicioso Arantini. Aliás, eu pensei que era. Tinha uma montanha de Arantini. Porque a forma é que nem como se fala? A coxinha. Mas era o Arantini é assim mesmo, procurar na internet, só que o interior é de arroz. E molho. Aí foi rolar, né? Eu falei, então minha cara, não falta mais nada para eu ficar aqui, né? Aí entrei, falei, não falava nada, só. Você sabe que o italiano. Sim, né? um pouco fala com as mãos. Também é um estereótipo. O italiano fala um pouco com as mãos. Só um pouco. Não precisa falar o idioma. O italiano fala da China até qualquer lugar do mundo. Ele me deu. Aí eu estava com aquele. Sabe, eu estava com água na boca, deu uma mordida. Não, mas assim, senão parece que estou. Não estou falando mal da coxinha, só tadinha. que imagina que não, absolutamente não. O problema é que imagina que você espera de tomar uma coisa, tipo, por exemplo, experimenta essa vodka e é água, que é a cor mais ou menos. Você se espera que entre na tua boca a vodka, mas não é. Então Exato. fica um mequinho, não estou falando que o sabor é diferente. Sim. Aí deu uma mordida. E o impacto, digamos assim, imagina que você espera o arroz crocante com o molho a bolonhesa e é outra coisa, né? Que decepção. Exatamente. É outra que coisa. decepção. Aí, Estamos de volta aqui. sim. Deu um probleminha técnico. Estávamos trocando receitas. Depois, se vocês quiserem mais um episódio, eu trago eles só para falar de comida. Aí a Aurora e o Vincenzo podem trazer as especialidades genoveses e sicilianas. Eu acho que vai render, é um assunto bom, mas a gente precisa de um episódio só para comida, que a Itália é um país, pelo menos ao meu ver, uma das melhores comidas do mundo. Eu, pelo menos quando fui para lá, em 6 meses engordei 6 quilos, comi demais, pizza muito boa, massas muito boas, mas não só, né? Também a carne é muito boa, enfim, se come muito bem na Itália, pelo menos do que eu lembro. E culturalmente o Brasil também é um país conhecido pela comida, né? A gente come um pouco diferente da Itália, começa que a gente come tudo misturado. A Itália não come tanto assim misturado. E a gente come aquele... não temos esse hábito. o arroz e feijão. E aí eu queria entrar nesse assunto de diferencinhas culturais, que eu acho legal a gente comentar. O que eu posso começar falando, o que eu vivi na Itália, que eu achei esquisito pro padrão brasileiro. E eu gostaria que vocês trouxessem essa impressão também. Fiquem tranquilos que ninguém vai se ofender. Aqui é todo mundo réu, confesso.
Então, o que eu falar, tenho certeza que vocês vão falar que é verdade. E vocês podem falar o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Na Itália eu senti que, é uma coisa que eu tava falando até em off aqui pra vocês, que a comida é bem contada, né? Então, se vocês vão fazer um jantar, um macarrão, por exemplo, é 100 gramas de massa pra cada um, pesa lá 100 gramas e faz. Aqui não, aqui você faz um pacote de macarrão, come, se sobrar, sobrou, põe na geladeira. Então, na Itália é mais contado. Isso pra mim era estranho, porque eu falo assim, mas se eu quiser um pouco mais? Não tem um pouco mais. 100 gramas pra cada um, tudo certinho. Se quiser mais, tem que ir lá e fazer mais. Não tem essa de segundo prato. Não, segundo, né? Repetir, não existe repetir. Então isso foi engraçado pra mim ali. E uma outra coisa que eu lembro de acontecer é que o italiano ele é mais direto ao ponto, né, em alguns assuntos. Então a gente tá até conversando sobre isso também. Eu sentia que o italiano às vezes está conversando com alguém e tal, ou você vê duas pessoas conversando, às vezes você acha que as pessoas estão brigando, não estão, e às vezes está conversando com o italiano e ele usa expressões, porque aí tem um problema também de língua, de idioma, porque é muito similar em algumas coisas. Então, você dizer aqui no Brasil para uma pessoa que alguma coisa não importa, né, eu estava dando esse exemplo, ou alguma coisa não interessa, tem um sentido muito pesado. Você diz assim, isso não importa, ou isso não interessa, tem um ar ruim. E na Itália não. Você, né, pelo menos aonde eu vivi, no norte da Itália, naquela região de Pavia ali, eu via muito que eles usavam muito o não importa e o não interessa no sentido que a palavra quer dizer mesmo. Então, se você está num lugar que tal informação de fato não faz sentido para resolver teu problema ali, eles vão falar, isso não interessa, isso não importa. E não é algo ruim, ele não tá te ofendendo, te xingando nem nada disso. Mas para um brasileiro, que eu tinha 17 anos quando eu fui, você toma um choque, fala, pô, tá todo mundo me tratando mal aqui só porque eu sou estrangeiro. E não era bem isso. Então eu queria entender de vocês essa parada também, de como é que... essas diferenças culturais, né, coisas que vocês vivenciaram aqui. E eu queria que vocês pensassem assim, ruins e boas. Tipo assim, poxa, tem uma coisa no Brasil que se tivesse na Itália, puxa, ia ser maravilhoso. Algo desse tipo, assim, que vocês gostaram daqui, que fez sentido. De trazer essa experiência pra gente. Pense um pouco, mas... Vai você? Tá, então, vamos lá começar com essa coisa da comida contada. É a comida contada. O brasileiro, talvez, sendo mais aberto do que o italiano, o europeu, espera uma visita. Espera alguém chegando. Então, é sempre melhor fazer um pouco mais, porque é melhor sobrar do que faltar. A gente ouve a mãe falando isso todo dia. A gente, sendo mais fechada nesse assunto, né? A gente não espera visita tão frequente, ou menos a visita quando chega é combinada. Então, a gente... marcar encontro. Né? Exatamente, é que nem marcar encontro. Do ufficio, domenica vengo. Isso, a gente se prepara assim. Mas, tipo, nos domingos, quando tem festas, a gente até exagera com comida. É verdade, é verdade. É programado, sim, realmente é. Essa coisa. Assim, com hora marcada, né? Sim. Para dizer, para entender. Você liga e marca, que nem o médico. Né? Exato. Estou tentando de brincar, né? Realmente existe, mas vamos pegar, digamos assim, fazer O Vintinho estava falando aqui, antes de entrar no ar, que o brasileiro tem dificuldade de dizer não. A gente não consegue dizer não. A gente diz que não sabe. Tem duas talvez, coisas. A gente não diz não. Tem duas coisas. Acontece o seguinte: quando você entra, vai num país, é óbvio que tem as diferenças. É lógico. Concorda? Concordo. Natural. Porque a cada país tem o seu hábito. O que aqui é uma coisa, na Itália é outra coisa e vice-versa. É claro. Então é óbvio que precisa de uma boa dose, digamos assim, falar de dose nesta época de pandemia, no sentido que precisa... Já cansados. Chega de dose na hora dessa. Uma boa dose, não. É uma boa, digamos assim, preparação de adaptação. Sim. Você tem que ser... É óbvio que você não vai deixar de ser o que é a tua cultura, né? Mas até que agora, por exemplo, coisa que no começo eu achava diferente, muito diferente, agora faz parte, digamos assim, não reparo mais. Por exemplo? Né? Por exemplo... Restaurante por quilo. Eu vou contar... Que na Itália não tem. Parmejana, que na Itália não tem bife parmejana. Eu vou contar o que mais me surpreendeu, digamos. Até agora eu penso nisso, né? Porque sabe o que acontece? A lembrança, como devagar, essa diferença, digamos assim, vai ser um pouco mais aliviada, mas
fica mais leve, né? Claro. Até você se acostumar no hábito. As primeiras duas coisas, não sei se a minha colega querida aconteceu também a mesma coisa, né? Ou seja, os primeiros impactos é a diferença que você vai ficar com você na tua cabeça por sempre. A primeira é a seguinte, além do nó, a distância. Ou seja, na Itália... Sim, já falo sim. Agora, se não parece, né, que eu vou... Vamos ver se bate o italiano do sul com o italiano do norte. Quando na Itália a gente fala accanto, seria ao lado aqui. Ao seria lado. accanto o quê? Ao lado. Accanto que significa? Que nem nós, né? Que nem a Isso, gente. um do lado Tem uma exato. distância. Exato. Accanto, lei accanto é ao meu lado. Vicinissimo é pertíssimo, né? É. Então, mais ou menos quando? 20 metros? Mais ou menos. Mais ou menos isso, sim. Perto quanto é? Ah, pode ser quilômetros, né? Tá, perto. No Brasil, tem três coisas que você me falou. A primeira coisa que até agora lembro. Reto. É como se no Brasil não existe curva. É só reto. Você Tudo vai vai perguntar na pergunta, onde é? É só reto. Então não existe curva. Depois, Reto. logo ali. Italianos, quando vem no Brasil, eu queria falar em italiano, se não vai entender. State attenti ao logo ali. Logo ali e do lado. Allora, vamos explicar. Allora. Em Itália, então. Allora. Não, espera, porque tem uma coisa que eu quero dizer. Então, minha sogra é mineira. O logo ali do mineiro, você anda por 2 dias. Se prepara. Eu vou te contar. Em São Paulo é um pouco menos, tá? Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Quando o brasileiro fala do lado, que na minha cabeça, no começo, do lado é, como te falei, a farmácia é do lado da padaria, ou seja, tem a padaria e a farmácia. Tem a farmácia. No Brasil, é logo ali. Logo ali, é do lado. Do lado, você é do lado. Do lado é, no Brasil, uma distância que vai a partir de 500 metros. Ou seja, do lado não significa que é... Do lado que mesmo. Do lado. Entendi. Padaria, farmácia e sei lá o quê. Do lado é padaria, farmácia. Lá longe. Lá longe. Logo ali, mais ou menos a mesma coisa. Perto é a partir de 5 quilômetros Perto em pra Santos. cima. Ó, eu falo de Santos. Perto em Santos dá pra ir de bicicleta. Se dá pra ir de bicicleta, é perto. Sim. Se não dá pra ir de bicicleta, não é perto. O problema é que em Santos dá pra ir em todos os lugares de bicicleta. Então tudo é perto. Então tem esse problema regional. O perto, já quando é perto, se prepara a pegar o... Na Itália, o perto é, como eu falei, 200-300 metros. Pode ser até 1 quilômetro, por exemplo, às vezes. Aqui, quando o brasileiro... Ou seja, dá para ir a pé, querendo. Quando o brasileiro fala aqui perto, se for no estado de São Paulo, porque agora eu vou te contar o que me falaram do estado de Minas Gerais. Se é no estado de São Paulo, quando é perto, se prepara o carro. Não é para ir a pé. Eu contei brincando, né, com outro meu amigo brasileiro a respeito dessa distância, porque realmente é o logo ali, é aqui, quando você pede informação, fala sério. O que fala? É logo ali. Vai reto aqui. Não é, É logo não, ali não, na frente. Não existe a primeira esquerda, a primeira direita. O italiano, nesse sentido, é um pouco mais específico, mais prático. Te fala se tem até o farol lá. Então o farol passa a farmácia. Aqui é reto, logo ali, perto. Eu também me perdi várias vezes por culpa Logo dessas ali. coisas. Mas e a quadra, a gente não tem quadra na Itália. Isso é A legal. gente não tem A quadra, gente porque fala travessa, né? Passa a primeira, a segunda traversa, prende a prima Sim. strada, não é a la prima quadra. sinistra a gente É, fala. la A primeira prima que sinistra. vira a primeira na esquerda. Aqui você também é o contrário, né? Porque se você tem que dar indicações para um brasileiro, o brasileiro te olha. E se perde Não também. Então é. você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aqui tem essa diferença. Mas como é que é essa história da quadra? Não tem quadra na Não Itália? tem quadra na Itália, porque a Itália, sendo um país muito antigo, como falamos, né? Não é uma construção recente. Uma construção recente, como pode ser Santos, por exemplo, comparado com a Itália, claro. Foi feita em cima de um mapa. Então, vamos Sim. construir isso aqui, vamos construir isso lá. A Itália simplesmente cresceu. Sim. Veio Não foi uma respeitando. rua, não Se teve esse... respeitasse uma
Exatamente. E também uma coisa que a gente tem dificuldade, como você falou, de saber um pouquinho da distância, a gente não pode nem comparar a grandeza do Brasil Óbvio, com sim. o tamanho Óbvio, da Itália, óbvio. que é quanto? Vixe. Talvez o Maranhão? Eu sei que a Itália é um pouco, eu fui pesquisando, a Itália tem uma superfície mais ou menos um pouquinho maior do estado de São Paulo. Então pensa, a Itália entra no estado de São Paulo. Sim. Né? Não, mas só para completar, Vai. Ela falou de Minas Gerais, é uma coisa, falando com meu amigo dessa distância, né, que não tem, você fica andando, porque a ideia é, como falei, para mim é Acando, perto e perto. Aí esse meu amigo falou, quando eu dei risada, contei o que estou falando agora, né? Aí ele falou, você foi já para Minas Gerais? Eu falei, não, ainda não. Aí ela falou, se você vai lá e vai perguntando onde fica na cidade, né? O cara vai te falar perto. Aí você pergunta, mas perto quando? Um estranho que pode te responder um dia de cavalo. Olá, um dia cavalo. Um dia a cavalo, o perto. Então, por isso que ele falou, tem realmente essa diferença de distância. Mas como eu te falei, que nem ela falou, a Itália, você faz 1.800 quilômetros mais ou menos, chega da ponta extrema do sul até nos Alpes, praticamente. Aqui eu já fiz 1.000 e poucos quilômetros no Rio Grande do Sul. Que na Itália, quando você pensa da minha cidade, chegar a Milão, a Roma de carro, não é? A gente pensa, muito caminho. Aqui eu peguei o carro e foi no Rio Grande do Sul, mais ou menos, não me lembro nenhum nome lá. Passo Fundo. Mas andou pra caramba, né? De carro. Legal. Mas eu fui. Sim, sim. Mas assim, você se acostuma. E nem sente tanto, né? Porque Sim. a distância é tão grande. E já na Itália, você chegaria do outro lado da Itália, entendeu? Mas Claro. ali, quando você pensa, tem que ir em Milão de carro, É, fica vamos. meio... Aqui não, onde? Ali, vamos. Vamos, É exato. essa distância também, né? Aurora, Vincenzo, a gente colocou nas redes sociais da Fordoc, aliás, @Fordoc Tradução, a gente está mudando o nosso nome, antigamente era Fordoc Gestão de Documentos, agora a gente vai ficar mais específico para Fordoc Tradução e Apostila, então @Fordoc Tradução, coloque no Facebook, Instagram, e nosso canal no YouTube e nos siga nas redes sociais para ir acompanhando esse projeto e outros vídeos explicativos que a gente vem fazendo. E eu pedi lá uma caixinha de perguntas e o pessoal fez algumas perguntas, mas eu tô vendo que a maioria nós já respondemos. Então, a primeira pergunta foi da Fê Caquete. Como obter um visto de residente de estrangeiro no Brasil? A Aurora explicou que tem o negócio da reunião familiar, né? Porque veio com o marido e com o filho. O seu visto é de permanente, O de meu residência? é permanente por casamento, então união estável. Ah, Aí eu entendi. entrei com um pedido de união estável, né? E por causa disso eu tenho visto permanente. Tem que ter uma ligação, digamos assim, um laço, Legal. o italiano no caso que vem aqui, com um brasileiro ou uma brasileira. Perfeito. A Verônica P. Silva perguntou em que área trabalham e o que os fez vir para o Brasil. Nós já discorremos sobre isso, né? Vocês trabalham com tradução. Antes a Aurora trabalhava na área portuária, embarque, Tradução, sim. e o Vincenzo na área mais industrial, até de fabricação de sorvetes. E o que fez vir para o Brasil foi o coração e as oportunidades, né? Oportunidades, Pelo sim. que vocês falaram aqui. A Raíssa Ravazzi, que acha que você tinha 25 anos, essa mesma, falou por que escolher o Brasil para morar, mais ou menos essa mesma ideia. sim. E tem uma pergunta aqui que a gente podia fechar aqui, que era em relação à Itália, se tinha uma vantagem de morar no Brasil. Alguma coisa que vocês viram aqui que falaram, poxa, faz sentido isso aqui, qual uma vantagem de estar aqui, que se vocês estivessem na Itália, essa coisa não teria, que vocês gostaram, assim. Tem uma coisa que eu posso dizer, por exemplo, na Itália, a gente o que tem? Comparado com brasileiros, a gente não tem essa leveza no coração. A gente é muito focada, a gente sempre muito séria, a gente sempre muito, assim, com essa firmeza, com essa dureza. O brasileiro já não tem. Não. Isso é uma coisa muito boa. Os italianos deveriam aprender isso dos brasileiros, sabe? legal. Pegar um pouquinho mais leve a vida, curtir um pouco mais o tempo, né? O presente. Aquilo que a gente tem. Porque o que tem... A gente, às vezes, tem muita coisa na Europa e não se dá conta. Às vezes, os brasileiros têm o quê? A natureza, Sim. que é linda demais. É uma das coisas que a gente tem aqui, né? A praia bonita, a floresta, a mata, o Pantanal.
As cachoeiras do Iguaçu, por exemplo, Sim, são lugares muito bons e, sabe, coisa que na Itália a gente não tem, por exemplo. Sim, o território, digamos assim, é diferente. Sim. Né? Curti isso um pouco mais, sabe o que eu quero dizer? Eu passei, talvez, de uma conversa para outra. Não, tá certo. Mas é certo, isso, tipo, é legal. a gente não apreciar, tem... de repente, né, o que você quer dizer. Exatamente. Às vezes, apreciar Exatamente. melhor o que vocês têm, ao invés de ser aquele sentimento duro. Não sentimento, mas aquela postura, vamos chamar de postura, né? Aquela postura mais séria. De repente, viver a vida com mais leveza. Mas, como posso dizer, a respeito do que falou a Aurora, o italiano é um pouco mais calculador, digamos assim, um pouco mais... Pragmático. Pragmático, essa é a palavra. É um pouco mais direito também, né, na situação. O brasileiro, um dia um cara me falou, o italiano, por exemplo, vamos supor, a respeito disso, faz parte da natureza dele que calcula se eu posso, se não posso, não. Um dia, não sei quem foi, me falou assim, eu sou brasileiro e não desisto. Perfeito. Então, essa é a coisa positiva. O brasileiro pensa assim, eu hoje não posso, mas amanhã, quem sabe? O italiano não. E como eu te falei, isso ficou impresso na minha cabeça. Então, ele tem aquela possibilidade como eu te falo, hoje não, mas amanhã talvez eu consiga. Então, não larga, não desiste, não fica atrás. Então, essa é uma coisa, por exemplo, que falta nos italianos. Né? O italiano é um pouco mais, digamos assim, calculador. O português, Brasileiro. O brasileiro tem a esperança que talvez não vai conseguir. Exato. Mas a esperança de conseguir. Uma coisa bem simples para fazer uma comparação é o italiano, se não tem dinheiro, não entra numa loja para comprar um carro. O brasileiro sim. O brasileiro entra. Maravilha. Entendeu? Entendi. Então, esse é um pouco disso eu queria levar na Itália, assim, digamos, deixando tudo as belezas naturais, porque assim a gente... Boa mensagem. Vamos deixar tudo, as belezas no lugar dele, porque assim a gente favorece também o turismo, né? O italiano, se quiser, vem aqui no Brasil para conhecer. E o brasileiro vai lá. Então vamos deixar todas as belezas que tem a cada país lá, né? Sim. E nesse sentido, levaria um pouquinho da postura do brasileiro na Itália e um pouquinho, porém, né, de praticidade, do outro lado. Do outro lado. Exato. Para equilibrar as duas coisas. Fica um casamento perfeito. Sem dúvida. É com essa mensagem de repente, o italiano ser um povo um pouco mais leve, esperançoso, e o brasileiro, de repente, um pouco mais sério e determinado, que eu agradeço muito a Aurora e Vincenzo pela oportunidade, pelo bate-papo, pela experiência. Para mim foi muito engrandecedor. Espero que para todo mundo também tenha sido muito bom. A gente finaliza mais esse episódio. Obrigado. Era isso. Doeu? Não doeu? Mandar um oi para todo o grupo? Manda lá um oi. Olha para aquela câmera. Tá acabando. Temos 1 minuto. Olha para aquela câmera. Beijo. Tchau. Maravilha.